Me diz uma coisa, quem nunca esqueceu algo e depois deu risada de tão engraçado que foi esse esquecimento? Pois é, né? Esse negócio de estar esquecendo as coisas tem sido algo cada vez mais comum e principalmente independente da idade. Esquecer é mesmo um verbo conjugado diversas vezes por todos nós. Quem nunca? Nas ruas, recordar um esquecimento com bom humor é viver. Tô esquecida em certas coisas, né? Pra mim, revela. Guardo uma coisa no canto, aí vou procurar no encontro e não sei onde eu coloquei, assim. Que situação que você já passou de esquecimento aí? Você lembra de algum esquecimento que teve? Sobrinha na loja. A sobrinha no shopping e a bolsa na loja. A bolsa numa loja. Vai. Você lembrou logo? Sim. E me contei a sombrinha, você conseguiu recuperar? Não. Eu esqueço o óculos, esqueço o celular, Onde é que a senhora já esqueceu os óculos? no rosto mesmo. No rosto? Fico procurando e às vezes ele está aqui. Meu Deus, acontece! Armário, eu deixo muito no armário, fico procurando. É mesmo? E embora... Tanta perreio que quando a gente se dá conta, eita, tá aqui, eu tô com os óculos. É verdade, eu esqueço muito. Esta geriatra diz que os esquecimentos têm se tornado comuns, principalmente aos que vivem uma rotina atribulada. O estresse nos tira do rumo. E ainda há outras questões que nos levam a deixar de lembrar de algo. Existe a demência causada pelo estresse do dia a dia, existe a demência causada por uma depressão, ansiedade, algum estresse também por pancada, né? No caso, estresse inflamatório, estresse por trauma. O alcoolismo pode trazer alguns tipos de esquecimento, alterações de fígado, rim, vitaminas. Então, na verdade, tem a queixa do esquecimento que precisa ser investigado. Mas há sim estratégias para que o esquecimento suma de nossa rotina. Muita atividade cerebral, com jogos, bom estudo, boa alimentação, atividade física e proteger as pessoas e controlar bem as doenças. Mas é interessante sempre estar estimulando, né? O que eu esqueci um dia foi só uma panela lá no fogo, fui lá para dentro e esqueci, só isso. Mas as outras coisas que eu esqueço é dentro do normal. Porque os jovens hoje esquecem mais do que a gente. É verdade, dona Elza. Cuidado com essa panela, mulher. Deve ter ficado pretinha. Para continuar falando sobre esquecimento e saber o que pode ser feito para tentar evitar esses episódios, a gente conversa agora com Emerson Magno, que é neurologista. Doutor Emerson, muito bom dia. Eu já começo perguntando ao senhor. Bom dia. Quando é que esse esquecimento precisa ser acompanhado por um médico? Os casos que preocupam são os casos em que o paciente começa a perceber que esse esquecimento atrapalha o seu dia a dia. Atividades diárias, por exemplo, o trabalho, o estudo e mesmo atividades domésticas em casa. Dono de casa que, por exemplo, esquece muito os afazeres domésticos. Ou um caso especial é quando um paciente, um familiar, ele começa a esquecer pessoas próximas, esquecer o nome de pessoas. Outra me chama a atenção que os problemas de memória que preocupam também são aqueles em que ocorrem de forma progressiva. Então, não é um esquecimento isolado. Eu esqueci onde está a chave do meu carro, eu esqueci uma vaga do estacionamento que não deixei. É esquecimento que acontece de forma progressiva. Isso tem sempre acontecido e piorando com o tempo. Essa é a situação que merece uma investigação e mostra para a gente como um alerta. Mãe mesmo, de vez em quando, me chama desse menino, que ela esquece meu nome, já viu? Mas é negócio de mãe mesmo. Doutor, o que é que causa o esquecimento? A gente sabe que existe mais de um tipo de esquecimento, mas aqueles mais comuns, quais são as principais causas? Existem múltiplas realmente causas de esquecimento. Lembrar que a boa parte deles em pacientes jovens, pacientes com menos de 60 anos de idade, envolvem sobrecarga de trabalho, excesso de informação, coisas muitas vezes do dia a dia. Então, muitas vezes a gente não está concentrado naquilo que anda fazendo, então aquela memória ela não é absorvida, o cérebro, claro, ele não vai poder depois retornar essa informação que não chegou nem a ser processada pelo cérebro. Essa seria uma causa principal. Distúrbio do sono também causa muita alteração de memória, o cérebro não consegue descansar o suficiente para reter a memória que foi vista durante o dia. Dores crônicas é uma causa muito comum de perda de memória. O paciente que tem um sofrimento de uma dor crônica, isso também acaba prejudicando o próprio cérebro ele organizar a memória, isso de forma geral. Mas muitas doenças também causam problemas de memória. A gente sempre pensa no Alzheimer, que é a doença mais conhecida, mas existem vários outros tipos de demência e também outras doenças que podem levar e prejudicar a memória a longo prazo. O senhor já introduziu esse assunto, mas como é que a gente pode diferenciar um esquecimento normal de uma coisa mais séria, assim como o Alzheimer que o senhor já citou? Certo. Um caso especial do Alzheimer. O Alzheimer é uma doença que acomete mais pessoas mais idosas, acima de 60 anos de idade. É uma doença que, claro, vai ter o seu início, e esse início muitas vezes é uma perda de orientação no tempo e no espaço,
paciente se perde em ambientes que para ele eram comuns anteriormente. Esquecimento sempre corriqueiro e progressivo. Então, eu sempre ando esquecendo, muitas vezes o paciente refere isso no começo, depois é o familiar que percebe que ele anda esquecendo situações do dia a dia. E isso ocorre de forma progressiva. Tá? Fora o Alzheimer, que é uma doença, é o mais comum tipo de demência, existe outros tipos de demência. Por exemplo, demências em que o paciente possui múltiplos AVCs isquêmicos cerebrais ou mesmo hemorrágicos, então eu vou ter uma destruição de áreas cerebrais, e esse acúmulo de destruição de áreas cerebrais leva a um prejuízo da captação da memória. Lembrar que também que existem outros tipos de alteração de memória, inclusive considerados também como demências, que são reversíveis. Isso tem que ser bem colocado. Por exemplo, pacientes principalmente idosos que têm um trauma craniano leve, um TCE, esse trauma muitas vezes é um trauma banal, e com o tempo esse paciente começa a observar uma perda progressiva da memória. Isso ocorre muitas vezes pela formação de um tipo de hematoma, chamado hematoma subdural crônico, que é tratado cirurgicamente, uma cirurgia feita por uma punção, e tem uma boa melhora. Tumores cerebrais, em algumas regiões específicas também, têm um crescimento lento e pode levar à perda de memória progressiva. Um tipo de doença também chamada hidrocefalia de pressão normal, muitas vezes pouco abordada ou conhecida, em que o cérebro começa a acumular líquido no seu interior. Isso causa, além do problema da memória, outros sintomas como alteração da marcha, alteração urinária. Então, realmente existe um pool de doenças que cursam com alteração de memória, a gente vai buscar muitas vezes sinais específicos para direcionar nosso diagnóstico para uma doença ou para outra. Algumas pessoas podem ter esquecimentos específicos, por exemplo, uma dificuldade grande de decorar números, nomes, endereços, mas para outras coisas é normal essa memória dela? Sim, sim. A gente sempre tem mais, uma maior função cerebral para aquilo que a gente costuma exercer no dia a dia. Então, por exemplo, um taxista, um motorista, ele vai ter uma memória muito boa visoespacial, de orientação espacial. Mas talvez não tenha uma memória para reter números, por exemplo. Então, o que a gente mais utiliza é o que a nossa memória ela é mais precisa, é mais afiada. Tá? Então, sempre a gente orienta pacientes que têm uma queixa específica de um tipo de memória, tentar exercitar isso. Tá? Isso, o cérebro seria algo como um músculo. Claro que o cérebro não é um músculo, mas quanto mais você exercita aquela função, mais ela se torna efetiva. E quais as outras ações que a gente pode ter para exercitar essa memória? A principal ação que eu costumo recomendar é utilizar o cérebro, ou seja, novos desafios. Então, novos aprendizados, isso ajuda muito. Sair da zona de conforto, sair da rotina. A gente sempre fala também leituras, mas não tem que ser aquela leitura que a gente já faz sempre. Mudar o foco da leitura. Tudo que envolva um novo aprendizado vai melhorar a função cerebral. Outra dica importante também é a atividade física. Até saiu um estudo recente que mostrou que isso foi em animais, mas a gente pode até extrapolar para seres humanos, que quando a gente faz algum tipo de atividade física, há a liberação de uma proteína chamada iersina, e isso tem um fator tanto de melhora da memória quanto de prevenção de doenças degenerativas. Então, alimentação saudável, atividade física rotineira, novos desafios intelectuais, sair da zona de conforto, isso aí, em conjunto, pode levar a nossa memória a ficar mais ativa e prevenir doenças degenerativas, que muitas delas ainda não sabemos a causa específica. Doutor, já a gente segue conversando, porque o senhor falou em alimentação, inclusive chegou pergunta aqui do Leuclécio, que é do centro da cidade, perguntando se tem algum alimento que é bom para o esquecimento. A gente então vai colocar na conversa Silvia Torres para falar justamente sobre isso, a importância da alimentação nesse tipo de caso. Silvia, traz as dicas aí para a gente, por favor, para eu deixar de esquecer as coisas. Oi, Danilo, olha só, eu tô aqui no Mercado da Torre, não sei se mãinha ou painho já falou para você assim, Dandan, vai lá comer um peixinho, que sua memória tá meio fraca. Isso já aconteceu comigo, viu? Acho que com muita gente. Por isso que eu vim aqui para a peixaria do seu Fernando, que já me confidenciou aqui, que vem muito cliente aqui comprar peixe, porque tá com probleminha de memória, não é? Exatamente. É isso mesmo, cheguei aqui, rapaz, acho que eu tô meio esquecido, vou comer um peixinho, me recomendaram. Me recomendaram comer a pescada amarela na hora baiana, que é bom para a memória. Muito bem, seu Fernando. E aí ele ainda passa essa orientação, viu? O seu Fernando ainda dialoga aí, reforçando qual é o peixe bom. Bom, mas por que ele é tão essencial, não é, para a memória? Porque ele é rico em ômega 3. Mas quem vai falar pra gente o que é ômega 3, quais são os alimentos ricos em ômega 3, é a Juliane Félix, que é nutricionista. Bom dia. Fala pra mim então, o peixe é realmente rico em ômega 3? Tá tudo certinho, essa recomendação de pai e mãe é correta? Bom dia a todos. É sim,
Silvia, o peixe ele é rico em ômega 3, que é uma gordura essencial. O nosso corpo não tem capacidade de produzir e a gente tem que buscar na alimentação. Então, alguns tipos de peixe, como o salmão, o arenque, o atum, a sardinha de boa procedência, que não seja, obviamente, de cativeiro, são excelentes fontes de ômega 3. Além de peixes, o que mais? Onde é que a gente encontra o ômega 3? Além dos peixes, você pode encontrar o ômega 3 na chia, na linhaça, nas oleaginosas, como, por exemplo, as nozes, as amêndoas, o pistache, são excelentes fontes também. Tem exemplos aqui, né? O que é que você trouxe para mim? Porque isso aqui já foi produção do Bom Dia. A Joana ontem estava me dizendo que eu ia passar bem hoje, tá? Então, aí você fala para mim que depois eu experimento. Vai lá. Eu trouxe como exemplos o pistache, as amêndoas e as nozes, que como fontes práticas você pode estar incrementando nos lanches, na salada do almoço, vai dar uma crocância e um valor nutricional muito bom. Mas para aquelas pessoas que não têm tanto acesso a peixe, como os que eu citei, as oleaginosas, podem fazer uso da suplementação também, tá? A suplementação hoje ela é encontrada no mercado, também isenta de metais pesados, de boa procedência. A gente consegue atingir um teor ideal para que esse ômega 3, para que essa gordura boa exerça suas funções nutricionais adequadas. Agora, como é que a gente deve consumir esses alimentos ricos em ômega 3? Todo dia a gente deve consumi-lo? Todos os dias. A gente só tem que diferenciar qual é o público para fazer mais uso, vamos dizer assim. Então, quais são os pacientes que são mais indicados? Pessoas que estão acima do peso, pessoas que estão com a gordura central mais elevada, mulheres gestantes, é de suma importância para evitar depressão pós-parto, crianças, tanto na lactação como depois da lactação, devem fazer uso para melhorar a parte de aprendizado e a formação cognitiva também, ou qualquer doença mais focada para a inflamação, que o ômega 3 ela é composto por duas frações, o EPA e o DHA. O EPA mais com a função anti-inflamatória e o DHA com a função mais cognitiva, melhorar a aprendizagem, memória. Então a gente consegue às vezes reunir os dois, o que vai diferenciar a concentração dessas duas frações na suplementação, na alimentação diária. Nesses alimentos a gente encontra os dois tipos de ômega 3? Conseguimos encontrar os dois tipos. E aí a gente pode, de boa, consumi-los? A gente vai só adequar essa dieta para que exista uma fonte necessária. Existe uma quantidade ideal de 2 a 3 gramas ao dia se for suplementação, mas a gente também consegue adequar através de uma dieta 100% saudável e adequada, simples. E não adianta fazer cara feia porque o sabor é bacana mesmo aqui, né? Eu vou pegar aqui, eu vou pegar nozes então, que aí a gente encontra fácil. Onde é que a gente encontra? Supermercado, lojas especializadas em produtos naturais. Feira livre também? Também, a gente encontra aqui, a gente passou por algumas barracas e encontramos vendendo a granel, de boa procedência. Eu acho que o preço, sempre optem por essas oleaginosas frescas, novinhas, crocantes. Evitem as que têm com cor mais escura, mais molinha, mais rançosa, porque são gorduras, mas elas também oxidam fácil. Muito bem, eu vou encerrar aqui a participação direto do mercado da Torre, comendo, né? Melhorar a memória. O doutor Emerson tá aí, que é meu médico, ele sabe que eu preciso disso. Opa, vamos lá? Tá aí a recomendação. O pessoal de casa já começa a já redefinir aí, não é isso? A alimentação, ômega 3. Sabidinha você, viu, dona Silvia? É bom para a memória e é gostoso também, por isso você está comendo. O doutor Emerson está de olho aqui no teu comportamento, viu? Obrigado para você, obrigado para a nutricionista também. Doutor, a gente falou aí de suplementação alimentar, de alimentos que são importantes, não só para a memória, mas para diversas outras coisas, a saúde como um todo. Sim. Quando é indicado o uso de medicação? Que medicamentos são esses? Obviamente, a pessoa não pode se automedicar, né? Claro, isso. claro. A alimentação saudável vai deixar o corpo saudável e o cérebro também saudável. Então, realmente, a gente sempre recomenda uma alimentação balanceada, peixe, tá? Verduras, tudo isso ajuda realmente o cérebro a funcionar de forma mais efetiva. Em relação às medicações específicas, a gente vai muitas vezes direcionar a medicação para a doença do paciente. Então, nos casos da demência por Alzheimer, existem 4 drogas que são utilizadas para o tratamento dessa doença. E essas medicações visam justamente reajustar alguns neurotransmissores que estão deficitários na doença do Alzheimer. Então, é muito peculiar o tipo da doença que o paciente tem diagnosticado para a medicação que vai ser utilizada. Vou dar só para citar, por exemplo, uma outra causa também corriqueira de queixa de alteração de memória, é a deficiência de hormônios tireoidianos. Tá? Isso muitas vezes vem associado a outros sintomas, mas que a reposição desses hormônios pode fazer com que o paciente ele recupere a sua memória que está prejudicada. Então, a gente sempre busca direcionar a medicação para o tipo específico de doença e, claro, que não existe um medicamento único que sirva para todas as queixas.
aquela falhinha de memória também pode estar ligada a estresse, a problemas que você está passando na tua vida pessoal ou até profissional? A mudança de foco, você não está focado em alguma coisa e termina esquecendo outras? Pode. Isso também é uma queixa muito comum em adultos jovens, de forma geral, adolescentes um pouco mais de idade, porque o cérebro no excesso de informação, no excesso de sobrecarga, isso vai de sobrecarga de informação, sobrecarga de tensão emocional, isso acaba também tendo influência no sono, ele não consegue realmente processar essa informação e aí a gente tem os famosos apagões. Eu esqueci aquela situação, eu esqueci quem é aquela pessoa que está do meu lado. Isso acontece muito, não quer dizer realmente um dano cerebral, tá? Mas um alerta para uma situação em que o paciente está vivendo naquele momento e que merece ser corrigido. Existe a síndrome do burnout também, que é um esgotamento profissional, pessoas que trabalham demais. Isso também é uma causa comum de alterações transitórias da memória. Tá bem, doutor. Obrigado demais pelas informações. Quem está em casa vai se identificar agora com isso. Imagina só. Você está em casa, levanta da sala, vai até a cozinha, abre a porta da geladeira, esqueceu que ia pegar. Não se preocupa não, é normal, né, doutor? Pode ser normal, tá sim. Bem. Obrigado demais pelas informações. Eu que agradeço.